Bom dia, bom dia. Essa aqui é a canção de hoje. Songs of Redemption. This song was sung by Bob Marley, Robert Marley, Robert Nesta Marley. This song is related to what I'm going to talk about today. That's the reason why I've put this song, Song of Freedom. Song. Redemption song. Emancipate yourself from that mentality, slavery mentality. None of them can stop the time. The time has come for the Angolan people to stand up, to break the barriers. And it's gonna happen. Redemption song. Redemption song. This is the choice for today. This is the song for today, Redemption Song. And the second song is for today. A segunda é essa para meu povo. Eu sou Bacon. Estou aqui a falar. Eu sou Bacon, eu sou Bacon, eu sou Bacon, eu sou Bacon, eu sou filho do leão, neto do leão, bisavô do leão. Os que começaram com a guerra são leões. Mataram os leões porque tiveram arma. Mas não esquece, os que ficaram também cresceram. E eu sou um dos leões. Questão de tempo, o povo vai se levantar. Até hoje, a perseguição continua. Vocês vão rezar para o presidente da República, para ele continuar com o sofrimento, para os que estão atrás dele continuar a roubar. Mas não esqueça, a última palavra sempre virá do povo. Com a arma, vocês nunca acabarão a matar o povo inteiro. Vocês nunca vão conseguir acabar matar todo o povo de Angola. E quando nós conseguirmos, veremos. Vocês podem fugir, ir na terra do branco, mas no fim daquilo o branco sempre recebe dinheiro e manda de volta. E vocês vão nos encontrar de novo. Nós que somos conscientes. E você engole. Nunca vamos esquecer a história de Angola. Angola tem história. Vocês poderão vir do Santo Tomé, poderão vir de Katanga, mas temos uma história. Essa história, vamos contar isso ao nosso povo. E chegou a hora. Se for a arma, vamos segurar a arma. Abraço aos talibãs.
Abraço aos talibãs. E hoje regressaram. Não aconteceu, a América não fugiu. Fugiu. Só vocês que não vão fugir. Só vocês. Vocês são brincalhões, pá. Passou 45 anos. É como que a cuquia. Vani News, o seu blog. Quiser como não, seja for a longevidade da noite, mas vai amanhecer, vai amanhecer, vai amanhecer. Americano com tantos armamentos, mas talibãs tinha esperança, amor da pátria. Quis vos meter um vídeo onde estiveram sentados a comer junto no palácio presidencial. Vocês vão sentir o amor entre eles, sem nada, sentado no chão com a arma AKM no colo. Eles a comer. E você sente o amor da pátria que regressaram na terra deles. É apenas isso que estou a dizer ao meu povo. Seja for a força deles, mas se nós unirmos, mostrar a eles que somos de Angola, o tempo deles chegou, que cada um fica na sua terra. A vossa terra também tem riqueza, pode roubar das vossas terras e enriquecer como quiser, mas de Angola é para nós, é para o nosso povo. Essa luta irá longe. Irá longe, vocês vão assustar. Temos a esperança dos talibãs. Só se for com a ajuda dos brancos, vocês mataram todo o povo de Angola. Sobretudo todos os bacongos e todos do sul. E não esqueça, povo do sul são 65%. Se vocês acabar com eles e acabar com o bacongo, vocês vão governar com os brancos, vocês vão comer. Mas se não conseguirem isso, querem fazer o que o Ruanda fez no Congo, e nós já estamos a mobilizar o nosso povo. Não queremos saber se você nasceu em Angola, se teu pai veio da onde, porque você nasceu em Angola te fez ficar. Não. Você vai seguir o teu pai ou de onde vieram. E se regressar um dia em Angola, tens que vir com o seu passaporte. Eu sou estrangeiro, quero viver em Angola, tenho visto de entrada. Vamos te fazer entrar, como o branco faz a todo mundo. Será a mesma na nossa terra. Não queremos ouvir a vossa história, de nos contar porque nasci aqui, porque tenho sítio tal. Não. Angola tem história. Um irmão que me escreveu, que quis me explicar que porque Angola é terra de Angola, que longe, não sei o quê. Irmão, não estou a duvidar a sua opinião, mas quero te dizer uma coisa. Angola ficou Angola quando o português veio e fez ficar Angola, Angola. Pergunta ao português quando ele chegou. Quem foi a primeira pessoa com quem eles conversaram? Quem foi que recebeu o português? Foi o teu tio Angola? Teu avô, teu bisavô Angola? Será que Portugal já não existe? Irmão, se você, doutor, fez a história, não sei o que, não inventa coisa, né? Eu estou a lutar para defender a pátria angolana de Cabinda Cunene, o povo angolano. Não estou a defender a sua pátria, que é a pátria do Agostinho Neto, a sua pátria, que é do Dr. Savimbi,
a sua pátria, que é de Angola, não sei o quê. Não. Estou a defender a pátria angolana. O doutor Agostinho Neto não tem pátria em Angola. O doutor Savimbi não tem pátria em Angola. O Reino do Congo não tem pátria em Angola. Mas é a pátria angolana de Cabinda Kunene. Só angolano verdadeiro que estou a defender. Agora, não estou a defender angolano inventado. Não estou a defender, porque angolano inventado não tem amor da pátria, não tem amor de Angola. E não tem amor nem da terra, nem do povo angolano. Estão à procura da riqueza para levar dinheiro de onde vieram. Mas eu estou a procurar para levar em Angola, onde a minha pátria, a minha terra e o meu povo. Se és catanguês, nasceu no Chico, queres aproveitar, a tua terra e Katanga ainda existe. Eu sei que alguns que nasceram em Angola, que estão a comer, a gozar, querem aquela alegria continuar. Pronto, podes viver, mas amor de Angola tu não tens. Tens amor de dinheiro que estás a conseguir em Angola. Então, por favor, não escreve por mim, porque você não sabe a história de Angola. Portugal ainda existe. Há arquivo em Portugal que vão vos contar que não, quando chegaram, foram recebidos por quem? Quem lhes deu comida? E quando Portugal vai começar a matar, qual é o primeiro povo que ele começou a matar? Onde começou a guerra entre o português e hoje chamado angolano. Não me conta dos reinos que foram criados depois. Isso é possível. Criar reinos e reinos e reinos e reinos. Isso é normal. Até a criança, já famílias, irmão vão lutar. E o outro vai e faz, arranja dama, faz filhos, não sei aonde. Os filhos dele não conhecem os primos deles. Mas de onde vão, vai dizer que nem pá, meus filhos são angolanos. Mas eu não conheço os primos, porque houve confusão, dividiram-se. Não quero dizer que aquelas crianças não são angolanos. Só que os pais não mostraram para eles se encontrar. Basta os pais tomar decisão que pronto, epa, aquele meu irmão, lutamos, eu saí da terra, mas agora vou levar meus filhos para conhecer a minha família, meus irmãos, minhas irmãs. As crianças vão se conhecendo. E daí terão um conhecimento que viemos do mesmo avô, do mesmo raiz. Esses aqui são meus primos, são filhos do irmão do meu pai. São filhos da irmã da minha mãe, do meu pai. É assim que se construi o país. Então, se você é do rei Ngola Quiloange e você aceita catanguês entrar no seu Ngola Quiloange, então tem que faltar uma coisa na sua mente. Você só aceitará os que são da tua terra, que é Angola. Não podes aceitar um cabo-verdiano, um santomense, num Angola Quiloange, porque ele não tem terra ali, nem tem sangue naquela família. Só se for você fazer filho com uma delas, você está a vender o teu sangue. Seria melhor distribuir o teu sangue com uma da tua terra. E eu vou continuar a ensinar isso para o povo, para que o povo entenda. Dos Santos, que não era angolano, nos mostrou, nos ensinou. Se você ainda não entendeu o que o Santos fez, o que o João Lourenço está a fazer com alguns aí que estão sendo nomeados hoje, se você ainda não entendeu que não, o João Lourenço vai tirar alguém que deu candidatura para ser presidente do Cabo Verde. E ele vai trazer aquela pessoa de volta para ser chefe da casa militar. Então o irmão que está a escrever, você está perdido. Você não merece ser filho de Angola.
aceitarei. Eu aceito apenas os que são de Angola. Que são do Ambo, do Bié, de Moçambique, o Lubito, Namibe, Huila, Quaniama, Quanducubango, porque são angolanos verdadeiros. Mas o que veio comprar sangue de Angola para coabitar em Angola, não aceito. Porque aquele povo não terá o amor do povo, nem da pátria, nem de Angola. Terão o amor do dinheiro de Angola. Desculpa de dizer isso. Eu vi um pastor aí que saiu. Esse pastor, desculpa, povo angolano, até há pastores que saem a ver o povo a sofrer e eles a rezar. Vamos lá ver. Desculpa aí. Uma oração para a nossa terra, para Deus abençoar, até a cesta básica para baixar. Levanta aí do evangelho. Imagina um pastor a dizer isso. Senhor Jesus, quer dizer, rezando que vai abaixar o preço da comida, ou vai ser o governo. Fale mais alto, abençoe a nossa terra. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Abençoe o camarada. Imagina isso. Vocês podem imaginar isso. É triste. É triste. É triste para abençoar o camarada presidente. Para ele fazer o quê? Abençoar o quê? A nossa terra. Mas é o governo que deve trabalhar, arranjar as ruas, chegar no fundo, onde vive o povo, onde há dificuldade de transporte, arranjar estradas para facilitar os caminhos, os carros chegar até nas aldeias que estão a cultivar para poder trazer comida nas cidades. É o segredo. Não há mais outro segredo. Se eu tivesse poder hoje chegar na presidência, a primeira coisa, se tiver 5 anos no poder, darei 2 anos de arranjar todas as estradas, até no fundo das aldeias, onde pessoas estão a cultivar. Vou facilitar o carro chegar até ali e meter luz naquelas ruas. Isso facilitará que todo mundo está a cultivar. Basta sair na rua, ele consegue encontrar o carro. E o carro leva a comida na cidade, ele vai vender, conseguir dinheiro. Ele consegue regressar na aldeia. É o primeiro segredo. Facilitar as estradas. Que carro pode chegar em qualquer sítio. Isso ajudará comida de qualquer canto chegar nas cidades, chegar onde está a viver pessoas. E se conseguir meter as luzes naquelas ruas, os que não têm carro podem andar a pé. Com a luz vão chegar na cidade vender coisas. Mas haverá sempre carro, alguém que terá a possibilidade de lá chegar à busca das pessoas, trazer aqui para ele fazer dinheiro e aquelas pessoas também trazer coisas para vir vender. Se vocês conseguirem fazer isso, num ano, vocês vão ver a diferença da comida que vai aparecer e o preço vão abaixar. Porque a comida local vai nos ajudar. Porque temos a terra fértil. Eu quero vos contar uma coisa também que eu notei, que eu estou a apreciar deste homem, o doutor Jonas Malheiro Savimbi. Sim, senhor. Estou agora a acreditar neste homem. Vamos lá ouvir aquilo que ele disse. E os nossos avós nos legaram. Eu não sou da UNITA, sou apenas angolano. Não há pátria de Agostinho Neto. Poxa. Não será pátria de Sabino. É mesmo.
Nós queremos a pátria de todos os angolanos. Desculpa, vou repetir isso. Neto de Savimbi não é mais. A nossa pátria, Vamos lá ouvir isso. a pátria de todos os angolanos, Claro. é a única herança dos nossos pais e os nossos avós. Vamos refletir, não pensamos no Dr. Savimbi, mas vamos refletir nas palavras que ele disse É a aqui. pátria de todos. Por favor. Não há pátria de Agostinho Neto. Não haverá pátria de Savimbi. É mesmo. Nós queremos a pátria de todos os angolanos. De todos. De Agostinho Neto, de Savimbi, não é mais pátria. Não Se é de existe. Agostinho Neto, então é de Agostinho Neto. Se for de Savimbi, então é de Savimbi. Nós queremos a pátria de todos os angolanos. De todos. E não vale a pena tentar nos evocar mais de ginga, de cuico, de mutiateira, porque é muito. Por que não vamos dizer a pátria de todos os angolanos? Eu não concordo mais. Não há pátria de Agostinho Neto, não existe. Portanto, nós estamos a procurar definir a pátria angolana como a pátria de todos os angolanos. Não queremos mais adjetivos. Mesmo quando acabar a guerra, não há ninguém que vai criar, por essa série de iniciativas, a pátria de Savimbi não existe. É a pátria dos angolanos. Dos angolanos. Meu povo, O indivíduo que tentar criar a sua pátria fora, povo angolano, eu gosto de ler, seguir o discurso das pessoas. Eu ando a seguir o discurso do Agostinho Neto, do Dr. Savimbi, de todo mundo que escreveu que é angolano. Eu gosto de ler, gosto mesmo de ler. E quando o pensamento é um pensamento correto, que vai beneficiar o povo angolano, eu apoio. Aqui estou a falar dos pensamentos do Dr. Savimbi, que não conheci muito, mas agora que estou a ler as palavras, estou a seguir, a escutar as palavras, os discursos dele, e os discursos do Agostinho Neto, também virei com alguns discursos do Agostinho Neto no programa a seguir, que eu gostei. E de alguns livros que eu também vou tentar esclarecer as pessoas. E não podemos ter a pátria no ser do fulano. Quer dizer, aquela pessoa quer governar e dividir o povo, fazer aquilo que é dele. Mas quando é a pátria angolana, quer dizer do povo angolano, filho da terra. E não queremos, porque Angola tem uma história, tem um início, tem filho, raiz. Não queremos as pessoas que querem forçar a entrar na família do outro, enquanto que você não pertence, para dizer que não, porque eu lutei para vocês. Mas por que não lutaste para a tua terra? Ninguém deixa a terra dele para lutar para a terra do outro. Você não caiu do céu, então, no chão. Você veio de um sítio que é a sua terra, a sua família. Você não virá em Angola perturbar porque você é langa, você quer. Enquanto que teu pai e tua mãe não vieram de Angola. Você que é confusionista, quer arranjar problema em Angola. Se você, pastor, não entende a palavra de Deus, fica na tua casa. Pergunta os que entendem para te ensinar a palavra de Deus. Não saia à frente do povo. Vamos lá levantar as mãos. Vamos lá pedir a Deus para abençoar a nossa terra, para abençoar o presidente. Não. Deus já nos deu a capacidade intelectual. Agora vai depender de nós ver a situação do teu povo. Conversar com o seu povo e entender a situação do povo. E é assim que você consegue resolver. Se você, sobretudo se você não é de Angola, você não vai querer conversar com o povo porque você está por trás de dinheiro. Você vai querer saber os buracos de dinheiro para você conseguir levar de onde vieste.
Mas quando é angolano, estarás aí a saber tudo da tua família. Canto por canto. Eu estou a dizer isso. 45 anos. Quem é esse presidente que deu pelo menos 2 anos de construir estradas? De canto para canto, todas as ideias. Que deu fundo, que está aqui o governador da província, você é dessa província, você sabe os cantos da tua província, então eu quero a estrada do fundo até o fundo. Quem fez isso? Se ele não acabou as estradas, pega o governador, o senhor governador, você é daquela província, eu te dei o dinheiro para fazer isso. Consegui seu trabalho? Não consegui. Pronto. Você vai ser condenado e executado. Porque você abusou. Pronto. É fácil fazer isso. Não leva, não vai custar nada. Você vai nomear a pessoa que é daquela província, que sabe canto e canto, que sabe a tradução, a cultura, o feticismo, o místico daquela província. É ele que você vai mandar. E manda vir, olha, te meti naquela província porque darei o fundo. Quero ver todas as estradas do fundo para fundo, no fundo mesmo das aldeias, para os carros construir, mas toda a estrada ser construída. E você terá 5 anos ou 3 anos aí. Se não conseguir isso, você vai preso e vai morrer. Vou te matar. Diga a eles, assim na sua frente. Diga a ele. E quando não acontecer, você me mata a pessoa. Mata. Ele vai entender, você não lhe matou porque você é mau, mas porque ele não concluiu as ordens, não obedeceu às ordens e não mostrou o amor da pátria. E fácil. Eu nunca diria que o presidente é mau. Não, você não executou as ordens da sua pátria, do seu governo. É só isso. Mete lá engenheiros. É para eu dar X. Se eles aumentarem os preços, dá-lhe de dinheiro. Arranja também outros engenheiros para manda vir aí. Epa, ele me deu se custa. O que você acha? Ah, porque é demais. Ah, então ele mentiu. Para manda vir. Senhor, você mentiu. Então vou te substituir. Como você mentiu, foi um roubo. Epa, 5 anos ali. Se ele ainda abrir a boca, pá, acaba com a vida. Porque você está a trabalhar para o amor da pátria. Esse sacana do pastor vai sair à frente, que meti o vídeo aí, para rezar. Rezar o quê? Será que sem trabalho você consegue alguma coisa? Quem é esse pastor que nunca mais trabalhou? Como vocês todos vão agora por trás do dinheiro das pessoas, a mentir o povo, receber o dinheiro deles. Sem trabalho você consegue comer, consegue cuidar da tua família. E você vai à frente e dizer ao povo angolano levantar a mão para rezar. Você está a dizer ao povo para cruzar as mãos e não trabalhar. É isso? Em vez de dizer ao povo para trabalhar, esse pastor merece ser executado com essas propagandas à toa. A mentir o povo que estão a morrer de fome, que estão a sofrer. Povo angolano, esse Deus que dá comida não existe. Esse Deus que leva a comida nas portas das pessoas não existe, irmão angolano, povo angolano. Só se nós sairmos para ir trabalhar. Só se o governo nos ajudar a entender as dificuldades do povo. Se o governo criar empregos. Temos terra fértil. Se o governo meter as ruas, ajudar as mamães, mandar tratores nas aldeias, que podem lhes ajudar a carvar a terra. Vamos plantar muita coisa, muita comida. Isso não custa muito, não leva nada. Para o governador não roubar, o governo dá condições nos governadores, nos ministros. Dá-lhe um bom salário. Oferece lá qualquer coisa para ele. E dá-lhe trabalho. Esse trabalho deve ser feito. Dou-te 2 anos, 3 anos. Os verdadeiros engenheiros vão lá
executar a curva, ver as custas. Epa, está aqui o coso. Se não acabar, se não aparecer, você morre. E ele assina isso. Porque ele vai fazer com o amor da pátria. Se não for bem feito, ele passa. Se for bem feito, então ele sai à frente do povo, que esse homem, foi ele que fez esse trabalho. Então você merece alguma coisa. E o povo vai saber que, pá, temos um ministro tal, foi ele que construiu a província tal, foi ele que construiu a barragem tal. É por isso ele foi promovido do posto do ministro, porque ele é um bom trabalhador. Isso passa, quer dizer, o povo a saber a capacidade de cada um. É para que o fulano foi morto, porque lhe deram dinheiro para construir a província, a estrada ele não fez. Ele roubou dinheiro, é por isso que ele ficou preso, é por isso que ele mataram. O povo sabe da história, porque pá, o presidente não é mau. Mas o governador, o ministro tal, roubou X, ele não mostrou o amor da pátria. O trabalho que lhe deram, ele mentiu o montante, aumentou o dinheiro para roubar. É por isso que ele ficou preso. Quando ficou preso, ele começou a insultar o presidente, então o presidente ele matou. Então, o povo sabe que não, o presidente não é mau. Mas aquela pessoa não cumpriu, não mostrou o amor da pátria. É por isso que ele está morto. Povo angolano, tudo que eu falo vem do meu coração. Alguém me escreveu, Condoleezza Rice, não é tudo. É tudo. Seu teu bisavô são tudo. Então os pais, mães não vão sair tudo. Os netos não vão sair tudo. Já viram o leão que fez jacaré, que o leão vai sair cabra? Já viram isso? Porque o bisavô era leão e depois fez o filho que saiu leopardo. O leopardo fez cabra. Já viram isso? Se vocês não sabem da história, se ela é americana, claro, ela é americana. Se ela nasceu lá, americano dá nacionalidade, os que são netos de não sei o quê, é normal. Mas não quer dizer que ela não é tudo. É. Seu bisavô, o avô serão tudo. Então, que bisneto não vai ser tudo? Epa, se vocês não entendem a história, antes de eu sair contar a história, é porque fui longe a verificar tudo. Há documento que eu não gosto de exposar aí para... Houve um momento que eu falei sobre o Covid, fui interpelado pela polícia para esclarecer. É por isso que já não falo do Covid. Fui chamado pela polícia para esclarecer. E já não falo mais disso. Abraço, meu povo. Até a próxima. Vamos lá lutar para defender a nossa pátria, Angola. Obrigado.